Olá, seja bem-vindo. Se você chegou até aqui, é porque você tem uma dúvida. O Batman, ele é herói ou é um anti-herói? Você sabe o que é um anti-herói? Fica comigo depois da vinheta que eu já vou esclarecer. O que diferencia um herói de um anti-herói? A resposta até que é simples. São os seus valores, as suas motivações e a sua forma de agir. Mas como assim? Vamos lá. Primeiramente, vamos entender o seguinte. Um herói, nos seus valores, é praticamente perfeito. Ele nunca pensa, por exemplo, em dar cabo da vida de seus inimigos. Os seus valores são simplesmente valores de amor e de esperança. Ele é praticamente uma pessoa perfeita. Esse é praticamente o perfil do herói mais conhecido de todos, o Superman. Ele é praticamente um escoteiro e as suas motivações nunca se baseiam em coisas ruins. Por exemplo, a vingança. Ao contrário, ele é altruísta. Ele sempre pensa no bem das pessoas e age combatendo o crime em favor delas. No seu modo de agir, ele também se preocupa em não dar cabo de seus inimigos e tratá-los com respeito. Olha, por exemplo, alguma vez você viu o Superman querendo dar cabo do Lex Luthor? Não. Pelo contrário. Assim também, o próprio Capitão América e outros tantos heróis com o perfil de escoteiro, vamos dizer assim que o Superman é um modelo padrão de herói. Mas então, o que é um anti-herói? Diferente do herói, o anti-herói pode ter valores dúbios, duvidosos, não tão claros. Em suas motivações, nem sempre o altruísmo, o amor é o foco. Por exemplo, a vingança pode ser o fator principal de um anti-herói. Ele tem um objetivo, é derrotar aquele vilão, mas por quê? Simplesmente porque dentro de si ele tem ódio, ele quer vingança. Nesse caminho, o anti-herói pode acabar ajudando outras pessoas se livrando daquele vilão, mas isso não o torna realmente uma pessoa boa dentro de si. É uma pessoa amargurada. Acima de tudo, para ele, os fins justificam os meios. O herói, ele valoriza a vida. Ele valoriza a vida de seus inimigos principalmente porque ele acha que eles podem ter uma chance. O Esquadrão Suicida só existe por causa de heróis. Se fossem anti-heróis que lidaram com eles, eles teriam sido mortos. Mas graças ao ato de heroísmo de alguns personagens, temos então o Esquadrão Suicida. Personagens que olharam para dentro deles e pensaram, eles merecem uma segunda chance. Todo ser humano pode se redimir. Algo levou eles a fazer aquilo. É melhor eu entender, eu compreender e dar, então, uma chance para eles. Já o anti-herói não se preocupa com isso. O importante, já que os fins justificam os meios, é simplesmente conseguir chegar em seu objetivo, não importando de quantas pessoas ele tenha que dar cabo, ou as formas como ele vai operar, se honestas ou se desonestas. Mas estamos aqui para falar do Batman, não é? O Batman é um herói ou é um anti-herói? A resposta pode não agradar a você, mas não é nem sim e nem não. O Batman transita e isso não é demérito. Pelo contrário, ter um personagem que pode transitar entre o heroísmo e o anti-heroísmo torna muito mais interessante. Estar no limite de transpor essa barreira torna muito mais interessante o trabalho dos roteiristas. Pode criar momentos chaves numa trama com um suspense onde o personagem se vê, passo ou não passo o limite? Como eu vou resolver isso? E o Batman se enquadra aí e eu vou explicar o porquê. Quando nós observamos o Batman na década de 60, a gente observa praticamente um Batman herói. Aquele Batman que não tem nada obscuro. Aquele Batman que tem bons valores. Aquele Batman sempre do lado da polícia e aquele Batman nem um pouco dúbio. Já em 90, a sociedade já era outra. Tudo tinha mudado e o Tim Burton tinha percebido isso. Então ele resolveu criar um Batman ali, no limite. Um Batman que de repente pudesse até ultrapassar isso.
mas somente assistindo o filme a gente saberia se sim ou se não. As cores do personagem, inclusive, se tornaram negras, justamente para deixar essa dubiedade, para deixar essa questão, justamente para mostrar como o interior do personagem era dúbio, como o interior do Batman também era negro. Ao assistirmos os dois filmes do Tim Burton, fica muito claro que o Batman dele está ali, mas continua sendo herói. Já em Batman vs Superman, principalmente se você assistiu a versão do diretor, você vai saber que aquele Batman, na verdade, ele era anti-herói. Tanto é que ele era anti-herói que ele usa armas e não se preocupa em dar cabo da vida de quem estiver na frente dele. O importante é ele cumprir o seu objetivo. E ele queria, inclusive, dar cabo do Superman. Ou seja, se não fosse os dois terem uma mãe com o mesmo nome, o Superman teria falecido. Independente de como foi feito esse roteiro, de como foi que o Superman se salvou, celebremos o meme Marta por causa disso, aquele Batman, ele vai além do limite. Então esse Batman de Batman vs Superman, ele é anti-herói. Só que há uma evolução, e quando chega em Liga da Justiça, ele já não é mais aquele anti-herói e volta a ser centrado, o herói de sempre. Portanto, o mesmo também acontece nos quadrinhos. O Batman, na verdade, não é simplesmente herói ou anti-herói. Tudo vai depender da direção do filme ou do roteirista da história. Ele pode transitar. Então, a resposta é simples. Batman é herói ou anti-herói? Depende qual história você está lendo. Dependendo, então, da aventura que você se propôs a ler ou a assistir, ele pode ser um ou outro. Não é algo tão simples, então, como o Superman, que é um claro herói. Agora, eu tenho duas menções honrosas para falar sobre Batman. Nolan, ele soube explorar muito bem isso. No seu primeiro filme, o Batman não queria matar, não podia matar dentro de si, ele sabia disso e ele lutava por isso. Na cena final, quando de repente o Ra's al Ghul está ali, o Ra's al Ghul até provoca: e aí, você vai me matar? E ele fala: não, eu simplesmente não preciso salvá-lo. Então ele continua dentro de si, respeitando aquele próprio valor. Não vou matar meus inimigos. Ele então não desejou quebrar essa barreira, não desejou ir além. Continuou sendo um perfeito herói até o final do filme. E vemos inclusive que a sua motivação é altruísta. Por quê? Porque às vezes você via ele como Bruce Wayne se isolar ou ter algum comportamento antissocial, mas ele deixou bem claro que o motivo era para proteger as pessoas que ele amava. Não era um motivo errado, só que ninguém poderia saber. Ou seja, ele tinha algo dentro de si que fazia ele pensar nas pessoas de forma boa, era altruísta e queria lutar por elas e por uma sociedade mais justa. Não era simplesmente por vingança. Porém, já no segundo filme, a sacada é genial. Aparece o Coringa e todos sabemos que o Coringa é o maior dos vilões e inimigos do Batman. Ele mexeu tanto com a cabeça do Batman nesse filme que chega uma hora que o Lucius Fox diz assim: você não vai continuar fazendo isso. Se você continuar fazendo isso, eu não vou mais ajudá-lo. E o que ele estava fazendo? Ele simplesmente começou a usar o celular das pessoas, invadindo a privacidade dela, tornando-se aí um anti-herói. Ele deixou de ser aquele certinho. Por quê? Porque ele estava desesperado para encontrar o Coringa. Então o Nolan soube explorar isso muito bem. É uma pena que Heath Ledger tenha falecido. Outra menção honrosa é o último filme, o Batman de Matt Reeves. Por quê? Porque ele soube explorar justamente a jornada do herói. O Batman começa como anti-herói. Ele chega e diz no início do filme: eu sou a vingança. Só que conforme a história vai acontecendo, e principalmente no final do filme, quando ele percebe que está inspirando medo às pessoas, ele evolui. Ele percebe que não é isso que ele pretende ser. Ao contrário, ele quer dar esperança. Ele não quer ser um símbolo de medo, ele quer ser um símbolo de esperança e se torna, portanto, um herói. Matt Reeves, portanto, fez um filme onde a escalada do herói saindo do anti-herói ao herói
foi excepcional. Portanto, quando falamos de Batman, não podemos simplesmente pegar o personagem. Nós devemos analisá-lo de acordo com o contexto, com a obra em questão, seja filme ou quadrinho. A minha visão preferida é aquela onde ele é herói quase chegando e ultrapassando o limite, porque dependendo da obra ela tem algo a dizer, dependendo da obra ela tem um motivo de existir. E aí fica uma pergunta: o Batman já matou o Coringa? Eu falo isso para quem já leu A Piada Mortal. Diz aí nos comentários. Diz aí nos comentários o que você entendeu do final quando o Batman de repente está rindo. Ele realmente matou o Coringa ou não? Justifica aí, diz a sua opinião. Se você gostou do vídeo, curta, comenta aí, gere um engajamento. E por favor me ajude com o canal se inscrevendo, é grátis. É só clicar aqui e se inscrever. Você vai me ajudar muito dessa forma. Se você quer mais conteúdos assim, pode sugerir inclusive aqui embaixo, nos comentários. Obrigado por me acompanhar até aqui e até mais.